porque o que nós vamos falar aqui tem muita coisa suja, muita porcariada que a criançada não deve e não pode escutar. É isso aí. Tá certo, velho. Tá certo. Já me chamaram a atenção aqui nesse sentido. Poxa, Tiagão, às vezes eu tô assistindo aqui os seus vídeos com meu filho, filha, esposa, na TV, e você aí mandando tomar isso e aquilo, não é legal. Vocês repararam? Eu parei aqui de xingar. Então tá certo, velho. Por que, Tiago, você tá falando do velho tricolor? Primeiro, família, vocês conhecem ele? Trabalha lá com o Benja. Poxa, ele é muito resenha, ele é muito engraçado. É impossível não rir do velho quando o São Paulo perde. É impossível. E assim, Vasco, Diniz, Verrete, Coutinho, João Vitor, Piton. Poxa vida. Quebra essa pra mim hoje. Dia dos Namorados. Deixa o Tiagão e a galera que me acompanha aqui gargalhar, morrer de rir do velho hoje, perdendo para o nosso Vascão. Por que tudo isso, família vascaína? Agora há pouco, eu estava acompanhando o programa do Benja, estava por lá o Kleber, o Mano, Benja e o velho tricolor, falando da partida de daqui a pouco, logo mais, São Paulo contra Vasco da Gama. Olha, mas ele falou poucas e boas, família vascaína, disse até que é melhor enfrentar o Vasco nesse momento do que Vitória e Sport. Isso, cara? Que resenha é essa? A gente vai reagir juntos aqui e trocar uma ideia também sobre essa partida, porque o Pirata precisa marcar. Pirata ainda não fez gol contra o São Paulo jogando com a camisa do nosso Vascão e muito mais. Vamos falar também sobre mercado da bola, porque teve um atacante uruguaio que acabou de recusar uma proposta do nosso Vascão. Com certeza seria um atleta para disputar a posição ali com o Pablo Verrete. Também agora há pouco o jornalista André Hernan confirmou que o Vasco está tentando sim a contratação do Elinho, nesse momento que está jogando lá no México, no Toluca. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiago. Seguindo aqui a nossa resenha, aquela provocação. Você sabe que tem, né? Toda a família tem. Toda a família tem confusão, tumulto. Então, como eu trato aqui vocês como minha família, a família vascaína, eu vou provocar, tá bom? Ah, Thiago, você é aprendiz. Ah, Thiago, você é aquilo. Vamos falar aqui rapidamente do senhor Capasso. Tá na tela para vocês a informação do César Luiz Merlo. Tá aí. A custo zero, Capasso é o novo reforço do Olímpia, né? O Vasco tomou um prejuízo aqui muito grande em relação a esse atleta. Então assim, família, eu sei que já tem muita gente, né, querendo culpar o Pedrinho, mas eu acho que é todo um contexto aí para ser analisado. Quem contratou, a realidade é essa, é um jogador muito fraco, para não dizer outra coisa. O próprio Capasso, que teve propostas e não quis sair do Vasco, sentou no contrato, como por exemplo, não é uma coisa específica do Vasco, que só acontece com o Vasco. Eu estava vendo o zagueiro Pablo, que foi campeão, né, com o Carille lá no Corinthians, bom jogador, mas, né, não consegue mais jogar, vive machucado. Fez a mesma coisa com o Flamengo, sentou no contrato, não quis sair, não quis, né, quer ficar aqui, recebendo. Foi o que aconteceu, né, com o Capasso. E claro, né, a postura ali do Felipe, né, nessa situação não ficou legal, também errou. Mas o ponto é, cara, eu assumo que eu sou carente, eu sou um torcedor carente, e eu não sei, assim, a idade da galera que comenta aqui em relação ao Capasso. Porque a geração, por exemplo, do meu pai, poxa, viu grandes jogadores, grandes zagueiros. Mas a minha geração, eu tô com 33. Não. Fábio Braz da vida, Jorge Luiz, só reza braba. Então, vê o momento do Vasco terrível e perde o Capasso. Isso é carência. Isso é carência, porque esse senhor aqui, esse jogador, ele é fraquíssimo. E tudo isso aqui, dele voltar para o Olímpia, só comprova o que eu estava falando. Cadê o Boca? Cadê o River? Cadê qualquer clube grande que vai disputar título querendo o Capasso? 0800, livre no mercado. Não, voltou para lá para marcar Roque Santa Cruz com 42 anos e Cardoso com 43. O Libertad me parece que é o líder da competição nesse momento. Faça-me o favor, vascaíno, família, ficava aqui, Capasso é a solução. Solução de quê? Horroroso. Agora, tomamos um prejuízo. Isso não dá para negar. Seguindo aqui a nossa resenha, para mais uma vez falar sobre o Felipe Coutinho, tá fazendo aniversário no dia de hoje, e hoje é dia dos namorados. E aí o GE fez uma matéria com a esposa, a primeira-dama do menino Couto. Eu queria destacar aqui essa entrevista rapidamente, ela falando sobre o retorno do Felipe Coutinho. Tá na tela, ó. O Felipe tinha na cabeça dele
que em algum momento ele voltaria para o Vasco. Até se falou que eu influenciei muito, mas na verdade foi uma decisão dele. E foi uma das decisões que ele tomou sozinho. Ele sempre me pergunta, mas dessa vez ele estava decidido e eu respeitei. Vou voltar para o Brasil e vou jogar no Vasco, ele disse. Isso já era certo que aconteceria, só não sabia quando. Ele sempre pede minha opinião, mas dessa vez ele estava muito decidido. Tá aí a esposa do Felipe Coutinho. Família, bate, né, com uma resenha que o Souza falou um outro dia, que é um cara que quer ajudar o Vasco, né, que se cobra muito em relação a esse momento, a essa dificuldade que ele está tendo, né, de não conseguir contribuir, ter um impacto ali, né, grande do talento, da qualidade que ele tem. Eu estava até vendo os comentários do nosso vídeo de mais cedo, né, a galera brincando, mas meu Deus do céu, quanto tempo vai levar essa adaptação ao futebol brasileiro, viagem e tudo mais, sequência de jogos, porque realmente, né, tá demorando. Eu entendo o torcedor nesse momento, principalmente aqueles que não fazem parte do clube, né, dos passadores de pano do Felipe Coutinho, estão tentando me tirar nesse momento. Entendo que o Felipe Coutinho ele tem que renovar com o Vasco, mas, né, fazendo um acordo aí em relação a esse salário que ele ganha hoje. Mas família vascaína, né, é isso. Eu como um torcedor carente e tendo um jogador com esse nível, com essa qualidade, eu tenho muita esperança que ele vai ajudar, que ele vai performar. Porque isso acontecendo, o Vasco muda, né, de patamar. Aumenta muito o nível. O Felipe Coutinho jogando bem, conseguindo contribuir. E eu entendo que, né, depende do sistema de jogo, o Fernando Diniz vai, né, auxiliar muito nesse sentido. Os companheiros também. Eu falo aqui dessa carência, né, brincando com vocês, mas claro, com um fundo de verdade. E cito, por exemplo, também o Paulinho, cara, sabe? Paulinho tá aí num processo de renovação. É um jogador, é um volante que, assim, família, eu sinceramente, se você pegar a conquista do Vasco ali em 2011 pra cá, é um jogador que o Vasco, um perfil, assim, uma característica que o Vasco não tem há muito tempo. Em 2011 mesmo tinha ali, né, o Eduardo Costa, jogou muita bola naquele ano, né, mais aquele volante, né, de mais contenção, de sair jogando. O Rômulo também, muito bom na bola aérea, com força física, chegou até a seleção. Mas o Paulinho é aquele volante que dá uma dinâmica, né, que tem velocidade, que encosta na frente, que não cansa. Então é muito desse debate que eu tenho, por exemplo, com meu amigo Will, lá no grupo de membros, que sempre fala, Thiago, esquece Paulinho, ele não vai, né, voltar a jogar aquilo, a gente nem sabe se é aquele Paulinho mesmo, né? De repente foi ali aqueles 6 meses e não consegue repetir aquele nível. Mas eu fico com essa memória afetiva na cabeça em relação ao Coutinho. Não, Coutinho não que ele produziu no Vasco, mas que ele produziu na carreira. E nem espero esse Coutinho, já falei aqui. Mas um cara que possa organizar, que possa marcar gols, dar assistências, eu acho que isso pode acontecer. Estendo isso também, essa resenha aí, para o Paulinho. Família, vamos, pra gente fechar sobre o jogo de logo mais contra o São Paulo, vamos reagir aqui juntos, né, ao velho tricolor, dando uma zoada aí no nosso Vascão. Olha só. Faz tempo. O São Paulo vai ganhar a fase do Vasco? Graças a Deus, Benjamin. Os deuses do futebol, nessa parada aí, Deus deixou um time mais fácil que o São Paulo jogar, né? Podia pegar o Vitória, podia pegar o Sport, mas Deus quis que pegasse o... Deus não, né? Os caras que fizeram a tabelinha. Eu vou pegar o Sport, pegar o Vasco. Meu Vascão, meu Vascão. É aquele jogo, Benjamin, nós somos favoritaço, né? Que nem o cara fala, favoritaço. Se nós ganhar, é a nossa obrigação. Agora, se perder, é um problema, né? Mas hoje o São Paulo é tranquilo em relação ao Vasco da Gama. É tranquilo. Onde é o jogo? No Morumbi, Benjamin. Tem promoção Dia dos Namorados, tem promoção, tem tudo lá. E hoje é um jogo fácil, né, Benjamin? Hoje, o que você vai comentar no jogo desse? Depois do pós-jogo, vai ter eu dando risada do Euriquinho e do Jonas aqui, tá? Você vai fazer com eles, o pré-jogo é duplo hoje? Pós-jogo. Nós vamos fazer pós-jogo. É duplo? Vou dar uma risadinha pelo menos para começar a Copa do Mundo mais tranquilo para nós. Né? São Paulo hoje, Benjamin, é um jogo de favas contado. Hoje é tranquilo. Vai estrear o argentino lá no centroavante. O São Paulo hoje está tranquilo. Hoje é um jogo fácil, Benjamin. Dinamo. Dinamo. Não consegui decorar o nome. Que veio do Cruzeiro lá, sabe? Ele tem 30 anos, faz muito tempo que não fazia gol. Hoje ele vai balançar as redes do Vasco da Gama. Quer dizer, para você o jogo é teta, é fácil? Hoje é um jogo fácil, Benjamin. Hoje o futebol é jogado, não é falado, é lógico, né? Mas hoje, perto do que nós podíamos ter pegado na tabela, é fácil. Vocês podem estar na zona de rebaixamento, hein? Mas não é impossível, né, Benjamin? Impossível. Hoje é um jogo que nós não perde. Palmas contadas hoje mesmo, como o velho falou? São Paulo e Vasco? Não, claro que não. Eu acho que o São Paulo ganha também, Benja, mas no Morumbi o jogo, eu acho que o São Paulo ganha, mas fácil do jeito que ele acha, eu não acho. O Vasco classificou lá na Sul-Americana, o Vasco já fez bons jogos esse ano. O problema do Vasco é que ele não consegue manter uma
uma instabilidade, sempre oscila demais, mas eu não acho o jogo tão tranquilo assim. Exatamente isso. O velho falou que são favas contadas. Não, mas o velho fala muita merda, né? Faz Não, muito tempo que ele fala então, só abobrinha. então, bom, espera acabar o jogo de hoje, então. Depois você fala pra mim. Quem entende de futebol, você vai ver. Pode ganhar. Se ganhar de 2-0, por exemplo, foi fácil. Obrigação, é obrigação. Hoje São Paulo é uma obrigação. Eu concordo com você que tem que ganhar, principalmente no Morumbi, jogando em casa, tem que ganhar. Principalmente, ainda mais um time que não vai brigar pelo campeonato. Velho. Hoje, Vascão. A primeira, hoje, Vascão. Ô, mano, o velho falou que é favas contadas hoje. É jogo de festa contra o Vasco. Você concorda? Então, aí amanhã ele fica biscate de chuteira, jogador perna de pau, um monte de bunda mole, o cara. É isso que ele sabe fazer. Mas hoje não o São Paulo mas não é. que muda, primeiro da camisa. Porque o futebol dos dois é horroroso, igual. Aí no Corinthians. O Corinthians tá bom. O Corinthians também tá legal, não, né? Velho, deixa eu te falar, não tenta fugir do tema, não, porque hoje São Paulo e Vasco, o que difere aqui, Benjamin, é o Inter, porque na tabela, ó, o Trica é o 13º, o Vasco é o 15º. Ou seja, tem 2 pontos de diferença. E eu vou te falar, a chance hoje do São Paulo levar a tunda do Vasco é muito grande. Tá bom. Então tá bom. Então espera. O jogo eu vou fazer vou fazer até uma pezinha aqui na categoria. Um odão bom aqui, Benjamin, deixa eu ver, ó. Vasco e São Paulo, pensando aqui no Vasco, o resultado final, e o Verrete marcando, Benjamin. Sabe quanto tá dando essa odd? A odd tá alta, mano. 50, velho. Vasco ganhando o jogo e o Verrete marcando. Puta, vou nessa. A chance do Verrete enfiar a naba no Trica hoje é grande? Marcando. Isso. Vai lá, joga lá dentro. Você acha que o São Paulo vai perder? 10,50. Ô, família, só pausando aqui rapidamente, destacando, já que eles estão brincando aí com o Verrete e tudo mais, tá aí, ó. O São Paulo é um dos únicos clubes da Série A que Pablo Verrete ainda não marcou. Tá aí, Nils Almirante tá destacando. Então, hoje, é uma partida, de repente, aí pro nosso Pirata cravar, marcar e nos ajudar aí nesse campeonato. 3 pontos, cara, e permitir aqui o Thiagão, junto com a família vascaína, dar aquela boa risada do velho tricolor, que tá falando poucas e boas, e não é bem assim não, hein, velho? Tá bom, São Paulo vai perder. Tá preparado. A chance do Trica se lascar hoje é grande, velho. Tá bom. Deixa aqui. Cada um fala o que quer, né? Cada um fala o que quer. Você acha que o São Paulo hoje, depois de 7 dias de preparação, de tudo isso aí, vai perder pro Vasco da Gama? Mas peraí, voltou o Miller? Voltou o Miller? Tem Raí em campo? Vai jogar o Miller, o Zete tá no gol? Palinha, Zete. Você tem exatamente lá isso, pô. Vai entrar em campo. O time de vocês é horroroso, velho. A chance do Vasco atrasar ao lado de vocês, empurrar a janta de vocês hoje, no dia dos namorados no Morumbi, é muito grande. Tá bom. E o Joneta tá concordando comigo aqui. Tamo junto, Joneta. Meu show. Vamos esperar pra ver o jogo, né? Espera pra ver. Alegria minha. Tô preocupado demais com o Vasco, cara. Nossa, velho, soberba, cara. Soberba. Você tá falando uma coisa? Eu tô falando pra você. Hoje o jogo é São Paulo e Vasco. O Lucas vai jogar? Não vai. Nunca não vai. Presta atenção. Hoje é São Paulo e Vasco no Morumbi. Depois de 7 dias, 10 dias parado, São Paulo volta. São Paulo não pode perder esse jogo, pode entrar na zona de rebaixamento, ou pode ficar lá abaixo. O São Paulo não perde. Você vê que eu não tô mentindo, ó. Olha lá. São Paulo não perde esse jogo, velho. Olha lá, Benji, ó. Então vai, lá. São Paulo hoje vai cair com o titular, rapaz. Você acha que vai bobear, vai? Eu tive um catado, velho. Eu tô indo lá do mano. Na minha modesta opinião, seria uma das melhores reações aqui do canal Vasco em Família. Porque o Mano basicamente falou tudo ali, família vascaína. O São Paulo tem quem lá? Poxa, o São Paulo completo? Não, aí não. Com o Lucas Ferreirinha, que é um jogador que poderia dar uma dificuldade ali pro Vasco, pela ponta, que é habilidoso, o Calheri também, que é bom atacante, outra parada. Mas é um São Paulo muito desfalcado. Só que o ponto, eu acho que é o nosso time. É o que o Kleber falou. O Vasco, realmente, a gente não sabe. Até comentei no vídeo de mais cedo hoje, Eu tô confiante por esse tempo que o Diniz teve, recuperando fisicamente, mentalmente alguns jogadores, e trabalhando mais o estilo de jogo dele. Só que, a gente não sabe, cara. O Vasco pode chegar lá e conseguir, performar, sair na frente, sustentar, mas pode iniciar mal, sair perdendo, e aí tem dificuldade, como foi, por exemplo, contra o Fluminense. Jogando muito mal mesmo, sai na frente, a gente vai dar pra segurar e tal, logo depois toma um gol. Então, realmente é isso, A gente não sabe o que esperar do Vasco, mas a gente tá botando uma expectativa nesse tempo, que foi aí 2 semanas, e o Vasco precisa mostrar um algo a mais. E esse algo a mais envolve ganhar. Ganhando hoje, cara, o clima vai melhorar bastante. Internamente, sem sombra de dúvida, Todo mundo fala, não joguei bola, não fui jogador, mas todo mundo fala que o ambiente é fundamental. Então você ir para essa parada com 3 pontos, primeira vitória fora de casa, essencial, e passa também pro torcedor que tá cobrando, que tá exigindo, reforços, mas poxa,
nessas 2 semanas o Vasco jogou desse jeito, conquistou o resultado fora de casa, nessa parada aí vamos dar tempo pros caras, né? Vai voltar melhor, a gente vai conseguir performar na temporada. Então o resultado, além, né, visando o Campeonato Brasileiro, os 3 pontos para sair um pouco mais ali de baixo, que é fundamental, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento, tem isso também, né? Tem esse aspecto também emocional, podemos dizer assim, família. Em relação às escalações, né, eu troquei uma ideia com vocês no vídeo de mais cedo, não mudou muita coisa, posso até mostrar aqui novamente, né? Não tem nenhuma novidade em relação ao Vasco, é isso. Existe uma dúvida, que é o Maurício Lemos. Eu vi, né, uma página destacando que a dúvida era em relação ao João Vitor. E o GE está pontuando aqui que a dúvida é Freitas ou Lemos, né? E aí eu vou deixar, né, nas mãos do Fernando Diniz, porque ele trabalhou durante essas 2 semanas aí, vai tomar a decisão que ele achar melhor. Porque eu lembro aqui, né, no início da temporada, no início do Campeonato Brasileiro, eu falei, pô, cara, ele não mexe na defesa. Ele foi e botou o Maurício Lemos, que foi muito bem, que jogou muito bem ali contra o Santos, né? Jogou bem também lá contra o Melgar, infelizmente falhou, mas jogou bem, então vamos ver aí o que o Fernando Diniz vai optar, família vascaína. E aí, para finalizar a nossa resenha, pra gente falar sobre mercado da bola, porque agora há pouco, né, aconteceu aí algumas informações sobre 2 atletas, família vascaína. Vamos lá, o primeiro nome, poxa, tá vendo aí, o Vasco mapeando o mercado, a gente nem tem conhecimento, porque esse nome aqui não pipocou. Tá aí, é do uruguaio Maxi Gomes, que nesse momento está jogando no Defensor, né, do Uruguai. Vamos lá, o atacante uruguaio Maxi Gomes, de 28 anos, do Defensor, recusou. É Defensor ou Defensor, né? Eu acho que é uma parada assim. Recusou uma proposta do Vasco da Gama para permanecer no Uruguai por motivos familiares, segundo informações do jornalista Diego Domingues. Gomes, com passagens por Celta de Vigo, Valência e Cádiz, retornou ao Defensor em 2025 após 9 meses sem clube e prefere continuar no seu país natal, onde também negocia com o Nacional. E isso aqui é uma verdade, eu estava até pesquisando, né, em alguns canais de lá, e aí eu me deparei aqui com essa capa, entrei, né, deu para entender que o Nacional está tentando a contratação desse atacante. E nessa rádio aqui, ó, nesse canal, até deu para entender lá os valores. O Nacional fez uma proposta de $500 mil por 60% do jogador, família vascaína. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, um jogador, como disse, como eu li, de 28 anos, 1,86 m, centroavante, né? O perfil muito parecido aí com o do Verratti, clubes na carreira, Celta, Valência, passou pela Turquia, né, Cádiz na Espanha e estava algum tempo parado. Quando eu estava lendo essa matéria aqui, muito parecida a situação do Leandro Amaral, lembra? 2006, né, o Leandro Amaral volta a jogar no Vasco depois de um tempão parado, acho que mais de um ano. E basicamente o que aconteceu aqui com o Maxi Gomes. Família, eu estava vendo alguns vídeos. Não sei se o Vasco vai insistir nessa contratação. Me parece assim um atacante, um centroavante bem parecido com o perfil do Verratti, bom na bola aérea, mas ele parece que tem mais qualidade, tem mais recursos. Se você assistir os vídeos que eu estava assistindo dos gols dele lá na La Liga, pelo Celta e pelo Valência, você vai ver que é um cara que trata melhor a bola em relação ao Verratti. Mas em relação à bola aérea, eu duvido muito ele ser melhor que o Verratti, né, a família vascaína. Mas né, o jogador recusou, então a gente entende que o Vasco está buscando um reserva ou um jogador para brigar por posição com o Verratti, família. E o outro nome se trata do atacante Elinho. É isso mesmo, tá aí na tela, André Hernan. O Vasco sondou a situação do atacante Elinho do Toluca. Além do Cruz Maltino, Corinthians e São Paulo também demonstraram interesse no jogador. Os clubes buscam um empréstimo com opção de compra, já que o atleta perdeu espaço no time mexicano. Não, dificilmente, né, algum time brasileiro, sei lá, a não ser Palmeiras, de repente Flamengo, claro, vão pagar, tá na mesa esse papel colorido, porque, cara, eu trouxe aqui, né, recentemente os valores, eu não me recordo do valor que o Toluca pagou pelo Elinho, se foi 85 a 95 milhões, é uma coisa assim, foi bastante dinheiro, então assim, é complicado, né? Essa contratação, acho que o Fluminense também sondou aí, eu trouxe aqui essa matéria. Não sei como é que o Vasco pensa, como é que o Vasco está financeiramente, se tem essa possibilidade de contratar o jogador por empréstimo e no final do empréstimo conseguir pagar, perder de vista, né? Casas Bahia, não sei como é que é essa situação, se o Toluca vai aceitar também, porque recentemente o Vasco fez negócio, né? Com o Toluca contratando o Jean Davi. Então, de repente, está devendo alguma coisa, vai ficar difícil negociar com o Elinho. Mas me parece que o Vasco conseguiu pagar aí o Jean Davi, né? Família, falando do Elinho, da qualidade do Elinho, poxa, seria um jogador muito bom, né, para ter no elenco.
Eu sei que o jogador pode chegar e não render, né, não se adaptar, não conseguir performar, mas assim, analisando o atleta, é tudo que o Vasco precisa. Talento, qualidade, drible, velocidade, saúde, é tudo que o Vasco precisa nesse momento do meio para frente. Então seria um jogador interessantíssimo para você ter nesse momento. Vamos aguardar. Porque a situação do Corinthians também é muito difícil, né? Financeira, também técnica, falando, não é um time tão acima assim do Vasco pro Elinho falar, pô, vou ali, não é, de forma nenhuma. E da mesma forma o São Paulo. O São Paulo ainda está na Libertadores, então, de repente, é uma coisa que pode ter um impacto, é um diferencial. Agora, os três times estão numa dificuldade financeira e um momento bem parecido, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Vasco não está tão distante desses times. Então, vamos ver. E o Diniz pode ser, né, um diferencial nesse sentido, porque o Elinho, pô, o Diniz é um cara que tira o melhor do atleta, quero trabalhar com o Diniz. Aí depende dessa questão financeira, mas é uma informação aqui, né, do jornalista bem conceituado, que é o André Hernan. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto. Daqui a pouco eu tô de volta, espero eu, com muita gritaria. Fui!